Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui é o professor Rodrigo de Artes e essa aula vai para o 9º ano. Nossa aula 6, beleza? Na aula passada, né, na aula 5, a gente falou sobre página 11 e 12, a gente falou sobre a matéria também é política e sobre arte degenerada, né? Coloquei aí 2 questões para a gente poder fazer da apostila, né? Lá da página 11 tem assim, pergunta número 1. Que elementos dessa obra nos permitem reconhecer a sua referência? Né? Então, o que a gente pode reconhecer? Né? Porque, na verdade, como eu falei com vocês, essa obra é uma releitura. Então, a gente consegue reconhecer a figura que está ali no centro, né? Os objetos que ele coloca, que ele está segurando na mão ali, né? Ele está assim jogado. Então, essas são algumas referências que a gente consegue reconhecer se a gente vê a obra original, né? Lá do Marat, né? Que materiais Vic Muniz... A pergunta número 2. Que materiais Vic Muniz usou nessa releitura? O que você acha que ele quis demonstrar ao escolher esses materiais? E aí a gente responde, né? Ele utilizou materiais coletados no lixo para representar os trabalhadores do lixão, né? Por meio de materiais com que eles trabalham. Então, ele pegou os materiais que o pessoal que trabalha no lixão trabalha, para que essa obra, essa releitura, pudesse representar esses trabalhadores, né? E aí a intenção do artista foi o quê? Dizer que é um trabalho ruim ou bom? Não sei, né? Mas ele quis dizer que foi um trabalho digno, que é um trabalho como qualquer outro, né? Mas que é um trabalho insalubre, né? Que é um trabalho que você realmente mexe com restos de coisas, né? Que é um trabalho complicado, que não tem uma remuneração, que são pessoas, às vezes, que estão mais à margem, né? Então, é uma contestação, né, de pessoas que estão mais marginalizadas, né? Eu acho que uma das coisas que o artista, o Vic Muniz, quis colocar aí nessa obra foi justamente sobre isso, né? Sobre essa questão aí da marginalização desses catadores de lixo, né? E aí, a gente vai, então, começar o nosso trabalho hoje, que é a partir da página 13, tá? Eu vou tentar, galera, colocar aqui para vocês os slides que eu preparei para a aula de hoje. Como eu ainda estou me familiarizando ainda com essa plataforma do Meet, né? Eu não consegui ainda fazer uma aula com o PowerPoint, mas eu vou tentar aqui. Se por um acaso não aparecer, não tem problema, a aula vai ser dada da mesma forma, né? Com slide ou sem slide, porque a gente tem a apostila, como falei lá na nossa aula anterior, a gente está seguindo a apostila, ok? Então, tudo que tem na apostila vai ser o que a gente vai trabalhar, beleza? Deixa eu tentar aqui agora apresentar para vocês aqui um pouquinho do slide, né, que a gente está pensando em fazer aqui para vocês. Só um minutinho, tá? Bom, eu não sei se vai aparecer para vocês aí, galera, esses slides aí, tá? Então, o primeiro ali é o Teatro Político de Brecht, tá? E aí, o que a apostila vem falando para a gente a partir da página 13? Vamos lá. Aqui, tá vendo? Se eu clicar errado, não vai transferir para vocês. Então, o primeiro que a gente tem, o primeiro slide é o Teatro Político de Brecht. Não sei se vai aparecer para vocês, tá? Mas vamos lá. O que a apostila vem dizendo para a gente, então, aí? Na primeira metade do século XX, borbulharam acontecimentos explosivos,
a Revolução Russa, em 1917, as duas guerras mundiais, que duraram, respectivamente, a primeira de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945. A invenção da bomba atômica, em 1945, a independência indiana, em 47, e muito mais. Então, esse era o contexto histórico da época, tá? Vários artistas, eles se sentiram impelidos a usar o seu trabalho para questionar e lutar. No teatro, uma das figuras mais atuantes foi a do diretor, dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, que é esse que a gente vai falar hoje, tá? Então, a vida do Bertolt foi de 1898 a 1956, beleza? O Brecht fazia uma arte extremamente provocativa e se opunha com veemência ao regime nazista de Adolf Hitler. Ele defendia que o teatro e a arte em geral, além de entreter, deveriam despertar o senso crítico do público, né? Então, a ideia do Bertolt, que está aqui para vocês, era despertar o senso crítico, né? Do público, no caso. Para isso, acreditava que o espectador nunca, ou quase nunca, deveria se identificar emocionalmente com aquilo que acontecia em cena, mas manter uma postura de distanciamento e reflexão. Quando o espectador estivesse quase se identificando com o personagem, algo deveria acontecer em cena que o impactasse e o forçasse a analisar intelectualmente aquilo que estava vendo. Então, esse Bertolt Brecht, né, ele é um dramaturgo, né, que nasceu aí em 1889 até 1945. Ele foi um dos diretores mais atuantes, né, e ele era um poeta alemão, né, ele era alemão. E aí, na página 13, a gente tem uma imagem, que é uma imagem da peça chamada Mãe, Coragem e Seus Filhos, tá? Que eu vou estar colocando para vocês aqui também no slide, que eu não sei se está aparecendo, beleza? É uma peça de 1951, e aí nessa imagem a gente vê o Bertolt no centro ali, com os atores em volta dele, né? O Bertolt é esse do bigodinho sentado, em frente a esse pano, né? O Brecht, né, que chamava, utilizava vários recursos para causar esse distanciamento. Ao conjunto de todos esses recursos e técnicas, ele deu o nome de teatro épico. Então, o nascimento do teatro épico, ele foi feito aí com Bertolt, tá? Lá em 51. O teatro do Brecht influenciou e continua a influenciar muitos grupos de teatro pelo mundo todo. É o caso da Companhia do Tijolo, que conheceremos a seguir, tá? E aí, galera, como eu disse para vocês, eu não sei se vai estar demonstrando aí a página que a gente quer trabalhar, tá? Sobre o teatro político. Por que teatro político, né? Explicando um pouquinho mais aí dessa página 13. Teatro político porque era um teatro que contestava as ações nazistas naquela época, né? Então, teve várias censuras, né? Era um teatro mesmo de contestação, né? E ele utilizava essa questão do distanciamento. Então, quando o espectador, quem que é o espectador? É a pessoa que está assistindo a peça, né? Então, quando o espectador começava a se identificar com o personagem, ele colocava alguma coisa muito impactante naquele momento, né, para que o espectador, né, acordasse para a vida, vamos dizer assim, nossa, que isso, caraca, né? Então ele colocava esse impacto naquele momento que ele começava a sentir que o espectador estava começando a se alinhar ali com o personagem, que ele estava começando a entender. Então são peças de teatro que têm momentos muito marcantes, muito impactantes, né? E aí a gente vai ver na próxima página, na página 14,
um pouco desse teatro impactante, vamos dizer assim, né? Para além do Bertolt, né, que foi aí o pai não vou dizer o pai, mas o precursor, né, dessa história toda aí, desse impacto e desse teatro político, né? Foi ele que começou aí a analisar e fazer esse estilo, né, essa técnica aí de teatro, beleza? Então a gente passa lá para a página 14, tá? E aí, deixa eu ver se vai aparecer para vocês aqui o slide. História e política em cena, né? Que é o título aí da nossa apostila. O que a apostila vem dizendo aí para a gente? Fundada em 2007, a Companhia do Tijolo se debruça sobre figuras da América Latina, procurando refletir a realidade do continente, né? Então, a Companhia do Tijolo, ela vai começar aí a colocar algumas figuras, né? Alguns ícones aí políticos, né? Para refletir a realidade do continente, no caso da América Latina. E aí, numa peça chamada O Avesso do Claustro, por exemplo, a companhia buscou inspiração na história do bispo católico Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara viveu de 1909 a 1999. Para falar sobre o Brasil atual, né? Então, eles pegaram a história lá do Dom Helder e colocaram nessa peça chamada O Avesso do Claustro, tá? É uma peça de 2007, aliás, desculpa, gente, a companhia que foi fundada em 2007. Nessa peça teatral, a vida de Dom Helder durante o regime militar, que durou de 64 a 85, é colocada em diálogo com a vida de duas mulheres pobres dos dias de hoje. Então, o que eles fizeram? Pegaram a vida do Dom Helder e colocaram em contrapartida duas mulheres dos dias atuais. Então, a cena, a história toda, a peça de teatro toda, ela gira em torno desses personagens, né? Para discorrer sobre esses dois momentos históricos, a companhia mistura vários tipos de linguagem, relaciona batuques africanos com canções religiosas cristãs, né? Faz projeções de vídeo com imagens de Dom Helder, enquanto bonecos enormes contracenam com os atores, criando um grande impacto visual. Esses elementos criam uma sucessão de sons e imagens que provocam o espectador e o fazem refletir acerca do tema da obra. Então, essa Companhia do Tijolo, nessa obra especificamente O Avesso do Claustro, né, ela vai colocar ali, então, alguns elementos, né, na apresentação da peça, que vão ser elementos impactantes, principalmente impacto visual. Então, se vocês não estiverem vendo aí no slide, se eu não conseguir realmente fazer essa apresentação para vocês, no slide a gente tem aí a imagem, né, do espetáculo do Avesso do Claustro, da Companhia do Tijolo, que mostra alguns bonecos enormes no palco, né? E alguns tambores, né? Alguns sons que fazem parte aí da apresentação da peça. Então, qual era o intuito dessa peça? Claro, retratar a história do Dom Helder, mas o que ele sofreu na época do regime militar, né? E o impacto visual. Então, você imagina você está lá na peça e daqui a pouco começa a entrar vários bonecos enormes e tal. Então, você já fica mais impactado visualmente, né? Enquanto espectador, enquanto você está ali assistindo aquela peça. Então, a ideia era realmente essa. E aí, por que isso tem uma ligação lá com o Bertolt? Porque o Bertolt também colocou isso em prática, né? Ele gostava desses momentos impactantes, desses elementos dentro da cena, né? Para poder impactar, né? Esse espectador, para que esse espectador fosse mais emotivo, conseguisse compreender de uma forma mais visual, através do som também, né? Tem alguns momentos de som aí de batuques africanos, de músicas cristãs, então é um momento ali de impacto mesmo, né? E aí o que fala na apostila? Além de Dom Helder, outras figuras importantes têm sido retratadas pelo grupo, como o educador Paulo Freire,
que viveu de 1921 a 1997, o improvisador Patativa do Assaré, que nasceu em 1909 e faleceu em 2002, e o poeta e dramaturgo Frederico Garcia Lorca, que nasceu em 1898 e faleceu em 1936. Então, a Companhia Tijolo, assim, ela tem esse, como é que se diz? Esse estilo, né, de teatro, de impacto visual e impacto sonoro, para que a peça possa ser sentida com mais propriedade, né? Então, é uma técnica de teatro épico, né, que foi iniciada lá com Bertoldi. E aí, gente, a gente tem duas questões aí lá na página 14, tá? Primeira, por que retratar a vida de pessoas permite a construção de uma narrativa política? Então, fica aí a pergunta para vocês, vocês vão responder, tá? É uma resposta pessoal, baseada no que a gente falou e baseada na apostila. E a segunda pergunta fala o seguinte: em sua opinião, por que a Companhia do Tijolo escolheu essas pessoas para serem temas de seus trabalhos? Também uma resposta pessoal, só que baseado no que a gente viu aqui, tá? E é basicamente isso, tá? Aí na página 15 e na página 16, a gente tem algumas coisas sobre o Brecht, né? Que é uma coisa mais humorada, uma prática lá na página 16 e uma prática aqui na página 15, tá, gente? Eu não estou colocando a prática, que como é assim no ensino remoto, é um pouquinho mais complicada essa questão da prática, e na sala de aula presencial também é uma questão complicada por conta da pandemia, né? Porque a gente não pode tocar um no outro, não pode formar grupos. Então, algumas coisas que se dá para fazer individualmente, a gente faz, mas em grupo a gente está com esse cuidado também, tá? E aí, na próxima aula, a gente começa a partir da página 17. Eu espero que vocês respondam aí esse exercício da página 14, né? E é basicamente isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? A gente vai estar depois tirando as dúvidas na próxima aula sobre essas duas questões, como eu fiz hoje no início da aula. E é isso, tá? Eu agradeço a presença aí de quem assistiu a aula. Uma boa noite para vocês e até a próxima, ok?